doença que mata, e mata mais do que, se você somar todos os assassinatos que existem no mundo inteiro, todos os assassinatos, todas as guerras dos países em conflitos e todos os desastres naturais, se você somar esses 3 acontecimentos, dá cerca de 600 mil pessoas que morrem por ano. Ou seja, o suicídio, a depressão, ele mata mais do que catástrofe, do que assassinatos e do que guerra. Depressão é uma doença que mata. Aí a pergunta é: será se um crente, um cristão, batizado, um salvo, tem depressão? A resposta dessa pergunta, precisamos compreender o que significa depressão. Coloca o slide para mim, por favor. O que significa depressão? A palavra depressão vem do latim depressio, de deprimere, que significa apertar, pressionar firmemente para baixo. O que é depressão? É apertar firmemente para baixo, é sufocar, é pressionar, é algo que está pressionando dentro de você e está tentando te colocar para baixo. Então quando você vê, o mundo começa a te pressionar. O seu trabalho é uma pressão, as obrigações, as preocupações é uma pressão, na sua casa é uma pressão. O que é depressão? É algo que está pressionando nosso corpo, nossa alma. Baseado nisso, nós compreendemos o que é depressão. Por exemplo, quando você está na estrada e você vê uma placa escrito depressão à frente, significa que aquela estrada ela estava normal, mas logo à frente algo aconteceu naquela estrada que ela está com uma depressão, ou seja, ela está com um buraco, ela está com alguma coisa que não é mais normal, ela está em depressão. E muitas vezes a nossa vida, que é como uma estrada, está tudo bem, de repente chega a pressão, de repente chega a depressão. Agora vamos ver depressão na Bíblia. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Espera eu, senão o povo não abre. 2 Coríntios capítulo 4. Verso 8 diz assim, 2 Coríntios 4, 8: de todos os lados somos, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então, 2 Coríntios 4, 8, o primeiro tópico que o Senhor está ministrando para nossas vidas é: de todos os lados nós somos pressionados. O que é depressão? É uma pressão muito forte. Então, se você quer ver depressão na Bíblia, um ótimo exemplo, 2 Coríntios 4, 8: de todos os lados somos pressionados, de todos os lados a depressão tenta nos parar. E a palavra do Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está falando, de todos os lados somos. Não é vocês são, as pessoas do mundo são, de todos os lados somos. A igreja de Corinto, a nossa igreja, o apóstolo Paulo e todos que vivem nessa terra, nós somos pressionados. Aí você vê 3 exemplos que eu vou dar. Por exemplo, a pergunta é: será se um crente ele fica em depressão, ele está em depressão, ele pode entrar em depressão conhecendo ao Senhor? Imagina uma cena de uma cantora cristã, que os jovens admiram muito, uma cantora bem sucedida, desde a sua infância, filha de pastor. Essa cantora é a cantora Isadora Pompeu.
Será se uma cantora cristã com ministério, uma pessoa já, né, nasceu no berço evangélico, filho de pastor, teria depressão? Coloca o vídeo para mim. Apaga essa luz aqui, por favor. Um dia, eu sempre conto esse testemunho. As pessoas têm mania de olhar as pessoas que estão aqui em cima como algo. Deixa eu te falar uma coisa, eu já passei por depressão. Quem já sabia disso? Eu passei por depressão e eu era filha de pastor. Sou filha de pastor. Passei a minha vida inteira na igreja e eu tive depressão. Mas eu não falei pra ninguém, porque se eu falasse, depressão. Quer dizer que tá com depressão, então você não tem Jesus. A dor era grande, eu tinha que lidar com isso sozinha. Até que um dia eu entrei no meu quarto, eu peguei um saco plástico e eu coloquei ele na minha cabeça e eu amarrei. E eu não podia respirar, e eu tranquei a porta do meu quarto. De alguma forma, minha irmã mais velha, ela arrombou a porta do meu quarto. Com a força de Deus. Arrombou a porta do meu quarto, ela arrancou o saco da minha cabeça e eu comecei a chorar. E hoje eu estou aqui. E eu não estou simplesmente aqui. Hoje eu estou representando a minha irmã naquele quarto. E eu vim arrancar o saco plástico da sua cabeça. Eu vim arrombar as portas do inferno. Eu vim dizer pra você que você é amado por Deus. Eu vim dizer pra você não negociar a sua vida. Eu vim dizer que existe um propósito. Eu vim dizer que você expressa. Então nós vemos Isadora Pompeu. Colocou um plástico na cabeça, ia se matar, a irmã arrombou a porta e salvou a vida dela. Uma pessoa, né, bonita, bem criada, ministério, filho de pastor, a ponto de querer se matar. Aí você pensa, mas é adolescência, né? Essa fase não é fácil. E se eu falar para você de um pastor carismático, querido pelo Brasil, um pastor, né, bem sucedido, um pastor engraçado como o pastor Cláudio Duarte? Será que o pastor Cláudio Duarte já passou por depressão? Coloca para mim. Eu comecei a identificar alguns comportamentos sobre a minha vida. E eu comecei a perder o prazer de algumas coisas. Eu comecei a desejar dormir um pouco mais, a me alimentar um pouco menos, a perder interesse por coisas que antes me atraíam. E eu comecei a notar que eu não estava mais tendo a mesma disposição, o mesmo interesse pelas coisas que antes me eram importantes. E eu fiz uma leitura de que eu estava desenvolvendo um quadro depressivo e comecei a identificar isso. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar para a igreja que eu estava desenvolvendo um quadro depressivo. E a resposta não foi das mais animadoras, pois algumas pessoas mais chegadas ficaram muito preocupadas com isso, dizendo que eu, como pastor, não poderia dizer que estava atravessando um quadro depressivo, que estava sofrendo uma pressão, que estava aí supostamente caminhando para uma síndrome do pânico. E o pessoal achou que não deveria ter falado. E eu pensei comigo, mas por que eu não vou falar? Se já eu vou estar recuperado disso, e o povo vai saber que a gente enfrenta isso como qualquer outro tipo de pessoa. E aí eu fui para o sítio, que tenho alguns amigos e pastores, que o pastor citou aqui, estiveram lá me visitando. E eu passei um tempo, falei, vou deixar a barba crescer. Não foi propósito, não foi nada, foi preguiça.
de fazer, porque todas as pessoas espiritualizam, acham que não, o Senhor viu um anjo que mandou a barba crescer, porque o Senhor é descendente de Abraão, porque... Não, nada disso não. Fazer a barba não é muito legal. E aí eu deixei a barba crescer, sabe? E recebi a visita da doutora Ilma, que foi lá me ouvir, cuidar de mim, me aconselhar. E glória a Deus, oramos, a igreja orou, eu orei, minha mulher orou. Isso. E a tal da depressão foi embora. Mas eu quero que você entenda que você é gente. Você é gente. Você cansa. Você esquece. É ou não é? Você pensa em desistir. Você tem vontade de matar os outros. Aliás, se nós tivéssemos vontade ou matar todo mundo que já tivemos vontade, nós seríamos chefe de grupo de extermínio. Pior que é verdade. Ô Senhor. Então você vê um pastor engraçado que passou por um quadro de depressão. Aí você fala, não, mas é porque essas pessoas que fazem muito graça aí, né, é uma máscara. Se fosse um pastor conservador, né, que conhecesse a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não passaria por depressão. Pastor como, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, né, pastor que decora praticamente a Bíblia inteira. Jamais que o pastor Silas Malafaia, uma igreja pentecostal, né, um homem conhecido, iria passar por depressão. Muito menos falar que iria buscar ajuda. Põe para mim. Vou falar de dois fatos da minha vida, um da minha esposa e um meu. Aí precisei levar minha esposa por uma questão num psiquiatra. Cheguei no consultório, um psiquiatra cristão de alto nível. Cheguei no escritório, na sala de atendimento, no consultório dele. Estou na sala de estar. Aí chega dois crentes. O senhor está aqui, pastor? O senhor aqui? Sim. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu acho que é a mesma coisa que você. Vai para consulta com o doutor Fábio Damasceno? Ok. Outra vez, eu vinha num nível de estresse muito grande. Comecei a perder sono, muito estressado. Eu falei, isso não é bom. E não conseguia, dormia muito pouco. E acordava uma pilha e passava o dia cansado e tal. Falei, vou lá no psiquiatra. Aí, tô eu de novo. Tô eu sozinho. Aí chega a mão. Pastor Silas Malafaia! Tudo bem? O senhor aqui? É? O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu tô desconfiado que é a mesma coisa que você. Você vai ter uma consulta? Mas o senhor? Quase. Aí eu falei, eu vou ficar quieto, que aí eu vou começar a exagerar. Aí eu falei, quase que eu digo assim, mas eu pensei, é porque eu sou um ser intergaláctico. Um marciano, talvez, ou de uma outra galáxia, eu não preciso de médico. Amém. Só pedaços. Então, né, eu mostrei pessoas diferentes, ministérios diferentes, áreas diferentes, mas passando ou já passou pelo mesmo problema. Quando nós lemos no começo que de todos os lados somos pressionados, e eu dando exemplos de hoje, nós compreendemos que é algo natural. Mas será se o Senhor Jesus aprovaria um cristão, um crente, procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra? Vamos ver na Bíblia, Marcos capítulo 2, verso 17. Diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quando você vê esse versículo, parece que o Senhor está falando que eu sou o médico dos médicos, eu vim curar os doentes. Não. O Senhor veio falar que Ele veio salvar os pecadores. Ele veio perdoar os pecadores. Aí o Senhor Jesus fala no começo: os doentes procuram um médico. E a depressão é uma doença. Se é uma doença, o próprio Senhor Jesus está falando: os doentes procuram um médico.
Ah, mas Jesus não cura? Cura, mas Ele cura todo mundo? Não. Irmão, se Jesus curasse todo mundo, é só a gente colocar um monte de crente lá na porta da Unesp, na porta do hospital, a pessoa chegar, seja curado no nome do Senhor Jesus, vai. Não ia ter ninguém. Não, nós temos o exemplo de Jesus num tanque de Betesda. Ele salvou aquele homem, mas não salvou todo mundo que estava ali. Mas há um preconceito da parte de muitos cristãos, que o cristão ele não pode procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra. Mas o próprio Senhor Jesus falou: se você está doente, você procura um médico. E sabe o que é mais hipocrisia? Por exemplo, quando você está com dor de dente, aonde você vai? Mas Jesus não sara dor de dente? E por que você vai no dentista? Quando você não está enxergando bem, aí você faz um exame de vista e vê que você precisa de um óculos. Você foi no oftalmo. Mas a pergunta é: o Senhor não pode sarar sua miopia? Mas você procura um especialista daquela área. Se seu filho está doente, você leva ele no pediatra. Mas Jesus não pode curar seu filho. Se você não está passando bem, você vai e você procura um clínico. Mas Jesus não pode sarar você. Ou seja, para todas as doenças a gente procura um especialista da área. Mas quando é depressão, misericórdia, é crente indo no psicólogo. Por que ninguém fala crente e misericórdia, crente indo no dentista? Porque é mais fácil você sarar uma dor de dente do que uma depressão na alma. Mas muitas vezes há esse preconceito nas pessoas. Repete comigo: tratamento médico não é falta de fé. De novo, tratamento médico não é falta de fé. Vamos ver o que a Bíblia fala de Jesus. Hebreus 4,15. Será se Jesus tinha depressão? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmãos, Jesus passou por todo tipo de tentação, de dor que nós passamos, mas sem pecado. A tentação, a depressão que tenta vir, que por todos os lados nós somos pressionados, como eu já ministrei, ser tentado não é pecado. Quando a depressão vir tentar parar você na sua cama, quando a depressão vir tentar que você pare com sua família, com seu trabalho, com seus amigos, você ser tentado a parar não é pecado. E muitas vezes a depressão, a pressão, ela vem em cima de nós, querendo nos parar, e a gente já se sente mal, como se eu estou passando por isso não é correto, isso é pecado, mas não é pecado. A própria depressão veio, tentou vir sobre o Senhor Jesus, mas o problema é, a questão é a nossa reação de quando a tentação vem, de quando a depressão vem. O Senhor Jesus, Ele foi tentado a se entregar a uma depressão. Ele foi tentado a se entregar numa pressão muito grande na vida dele. Vamos ver o Senhor Jesus com depressão agora. Marcos 14:32. Marcos 14:32. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sente aqui comigo enquanto vou orar. O início fala Jesus no Getsêmani. Getsêmani é onde começou a pressão em cima do Senhor Jesus, a depressão em cima do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui? Qual que é a primeira coisa que Jesus fez quando a pressão, a depressão veio em cima dele? Orar. O nosso mestre está nos ensinando, porque você pode pensar assim: quando eu passei os vídeos,
que o Senhor fala que o doente ele precisa ir para uma terapia, então você fala, então eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar um psicólogo. Mas antes de você fazer isso, nós como cristãos, nós vamos entender e compreender o que o Senhor nos ensina para vencer a depressão. Porque não adianta simplesmente você enxergar e falar, eu estou com depressão, eu vou procurar um psicólogo. O psicólogo é o doente, é a segunda opção, mas a primeira opção é que o nosso mestre vai nos ensinar hoje. E a primeira coisa é oração. E o que a gente faz quando a depressão, a pressão vem? Netflix. Eu vou deitar na cama, não dá para mim levantar, não chega para mim, não vou fazer nada. Jesus nos ensina que a primeira coisa para vencer a depressão é oração. Vamos ver a segunda coisa, verso 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Segunda coisa, quando a depressão vem, chama Pedro, Tiago e João. O que a gente faz? Eu vou ficar sozinho. Não quero ninguém, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. E a palavra do Senhor está falando que quando ele chamou Pedro, Tiago e João, ele começou a ficar aflito. Mas ao mesmo tempo Jesus sabe, porque ele está passando no Getsemane, chama Pedro, Tiago e João. E o que a gente faz? A gente quer viver em isolamento. Sabe quem tentou viver em isolamento? Davi. E olha que Davi escreveu, Salmos 39:2. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Quer vencer a depressão? Chama Pedro, Tiago e João. Até rimou. Mas sabe o que eu acho interessante disso? É que Jesus não chegou assim e falou, os 12, vem cá os 12, eu estou numa aflição muito grande, uma depressão, uma pressão muito grande, vem cá os 12. Não. Jesus olhou assim, Pedro, Tiago, João, vem cá. Preciso de vocês. No momento da depressão, não é para chamar Tomé, não é para chamar Judas. São crentes, são legais. Jesus ama eles. Mas no momento da depressão, escolha os seus amigos que vai estar realmente com você. Pessoas que realmente estão ao seu lado. Esses 3 discípulos, eles sempre são em destaque com o Senhor Jesus. Ou seja, primeira coisa, oração. Segunda coisa, chama Pedro, Tiago e João. Vamos ver o próximo, verso 34. E disse-lhe Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Irmãos, talvez se você falar assim, nossa, Jesus com depressão. Se o Senhor Jesus está falando que a alma dele está triste, numa tristeza mortal, a alma está profundamente triste, é todo sintoma de depressão. Mas depressão é pecado? Não, depressão é uma pressão em cima da gente, para a gente parar. O pecado é o suicídio. Esse é o pecado. Mas a depressão é simplesmente uma pressão em cima de nós. Aí Jesus, você pode ver que Jesus ele ora. Aí Jesus ele chama Pedro, Tiago e João. Mas o negócio está aumentando, porque a pressão está muito grande em cima dele. Aí Jesus chama os discípulos para orar. E olha o que diz o verso 37. Coloca para mim. Então voltou os seus discípulos e o encontrou dormindo. Simão disse a ele, a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. É isso. Quando o Senhor Jesus, os discípulos chegou até ele e falou, Jesus nos ensina a orar. Aí o Senhor orou o Pai Nosso. Pai Nosso, se você orar, dá uns 3 minutos aí no máximo.
Mas Jesus chegou nos discípulos pela terceira vez e falou: será que vocês não podem ficar orando comigo 1 hora? Sabe o que eu entendo? Que no quadro de uma pressão muito grande em cima da gente, não é a oração de 2, 3 minutos que vai ajudar você, não. 1 hora. E a terceira vez que Jesus foi acordar os discípulos. Sabe o que eu entendo? Quando a pressão está muito grande em cima de você, não é para você ficar 1 hora de joelho orando, não. Mas ao mesmo tempo, para você vencer essa pressão em cima de você, a sua meditação, o seu devocional tem que ser maior. E qual que é o nosso problema? A pressão, a depressão vem, mas a gente não tira meia hora com o Senhor. Irmão, vai ler um livro, lê a Bíblia, coloca uma pregação, faz alguma coisa que vai levar você para mais perto do Senhor. A pressão estava grande em cima do Senhor Jesus. Ele chega num discípulo e fala: vocês não podem orar comigo 1 hora, ou seja, pelo menos 1 hora. Ele já estava orando. Não é, vocês não podem ficar na série do Netflix 1 hora comigo. Vocês, não. Eu preciso sentar, eu estou aflito. Eu vou pôr uma mensagem. Eu vou pôr um louvor, eu vou ficar perto do Senhor. Aí você olha e você vê, mas os discípulos dormiram. Eu posso chamar Pedro, Tiago e João no momento da minha depressão, mas eles dormem. Sabe por que os discípulos dormiram? Porque a sua dor só você entende. Jesus já tinha falado assim, que ia para a cruz, que ia morrer, mas só Jesus sabe o que ele está passando. Os discípulos dormiram. Mas a pergunta é, Jesus já não sabia que os discípulos iam dormir? Por que Jesus chamou? Ainda mais Pedro, Tiago e João. Porque Jesus, no momento da sua aflição, só deles olhar para aqueles discípulos ali, ajudou ele. Sabe quando você está no hospital e alguém muito querido seu está lá e a pessoa dorme? Aí você abre o seu olho e você vê aquela pessoa ali dormindo. Você não vai olhar para a pessoa e vai falar: por que você está dormindo? Você não está vendo que eu estou nesse hospital? Você não está vendo que eu posso morrer? Não. A pessoa olha, vê aquela pessoa dormindo e fica feliz porque aquela pessoa estava ali. Momento de depressão, mesmo que o Pedro, Tiago e João na sua vida durma, você precisa deles. Amém? Essa semana, eu passei por uma aflição, uma pressão, uma depressão muito grande. Começou na quinta-feira, às 5h40 da tarde. E coincidentemente, eu ministrei sobre os altos e baixos. Quem estava aqui quinta-feira? Foi benção? E realmente eu vi que é o baixo literal mesmo. E uma pressão muito grande na minha vida. Aí eu já estava mal, irmãos. Mas quando eu vim para a igreja, porque eu falei, não, eu vou para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, porque eu vou ministrar. Ou seja, algo me deixou mal, uma pressão muito grande, 5h40 na minha vida. Uma vontade de parar, de desistir. Mas eu sabia, não, eu tenho que ir para a igreja. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender que é isso que eu preciso. O Senhor me estou muito claro no meu coração. Se eu fico em casa por causa daquela pressão na minha vida, é piorar. E a depressão ia aumentar. Eu comecei a entender o quanto que a pressão vem, o quanto que eu preciso me ocupar. Sabe qual é o nosso problema? Quando a pressão vem, a gente abandona, a gente larga, a gente não quer. Por quê? Porque a gente não está em condições. Mas quando a gente não está em condições, é aí que a gente precisa fazer algo. Eu só pensava naquilo. Quando eu cheguei na igreja, quando eu comecei a ministrar, irmãos, eu saí daqui outra pessoa. Eu ministrei para mim mesmo, sabe? E hoje eu consigo controlar isso. A pressão ela continua vindo, mas eu consigo controlar isso. Não me tira o sono,
Por quê? Porque eu não deixei as coisas do Senhor. Você não pode simplesmente querer ser um crente que só vem no domingo e a pressão da semana inteira vem em cima de você e você não fazer nada. Você não vai no encontro de servo, você não vai na célula, você não participa dos ministérios, dos eventos. A pressão vem e você não vai aguentar. Não é o seu ministério que precisa de você, é você que precisa do seu ministério. Não é Pedro, Tiago e João que precisa de você, é você que precisa do Pedro, Tiago e João. Irmãos, eu estava muito mal, porque, passou, aí me veio o negócio do Betis. Foi comprado as bolinhas erradas. Irmãos, eu sou muito chato com isso. Eu fiquei mal, eu demorei para dormir. Eu não queria, quando eu acordei, eu não queria sair da cama, por causa do acontecido. Aí, irmãos que estavam lá me ligam ainda, porque eu mandei a foto das bolinhas com a mensagem, só foi a foto das bolinhas. Eu errei. Eu fiquei mais mal ainda. Eu estava mal até a tarde. Aí eu mandei mensagem para um Pedro na minha vida. Falei, cara, tá difícil para mim, tá difícil aguentar. E eu contei a história para ele, porque a bolinha, foi comprado bolinha de cachorro morder, não foi comprado bolinha de taco. E eu contei para ele mandava kkk. E eu falei, eu estou falando sério com você. Ele mandava kkk. Eu comecei a entender o quanto que um Pedro, Tiago e João é importante para mim passar pela depressão. Então, irmão, está na hora de você procurar o seu. Se você não tem, está na hora de você procurar o seu. Talvez você olhe assim e você não tenha uma dimensão da pressão que eu sinto, a depressão que eu sinto. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. Tem alguém aqui que é ansioso? Preocupado? Irmãos, está acabando o culto quinta, eu já fico preocupado o que vai ser essa semana. Nem acabou o culto ainda. E eu estava no velório da minha tia, e eu olhei meu primo, e ele estava à beira do caixão assim, olhando para a mãe dele. E na hora minha fisionomia já mudou. Veio uma pressão, uma depressão em cima de mim muito forte. E meu semblante mudou. Minha irmã chegou na hora assim e falou: você pensou isso? Você estava preocupado em perder pessoas que você ama da sua família. Falei, como você sabe? Ela falou, deu para perceber no seu semblante. Você entende que a depressão, que a pressão faz em cima de nós. Minha mãe está aqui. Está aqui. Mas a pressão, ela vem muito forte na minha vida. E se eu não aprender a controlar isso, eu vou ficar tão preocupado que vou deixar de viver. Sabe com quem aconteceu isso? Com Josué. Josué, o Senhor Deus falou, Josué, você vai guiar o povo em Canaã. Só que Josué ainda tinha Moisés. Moisés estava lá. Moisés fazia tudo. Moisés era a coluna. Moisés era o alicerce. Olha que a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Aí Deus chega e fala para Josué, bate uma depressão em Josué. Por quê? Porque Josué tinha Moisés. Moisés morreu. A partir do momento que Moisés morre, Josué cai a ficha e a depressão cai nele. Como que eu sei? Porque o Senhor Deus chega em Josué e fala: Josué, levanta, seja forte e corajoso. E Josué lá, ai Senhor, eu não consigo, Moisés morreu. Moisés era tudo, Senhor, é Ele que fazia tudo, Senhor. Josué, levanta, seja forte e corajoso. Ah Senhor,
Ah, é muito difícil, Senhor, eu não vou saber, Senhor. Ah, que depressão. Olha o próximo versículo. Versículo 9. Põe no 9. Josué 1:9. É a terceira vez que Deus vai falar com Josué. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, não desanime, levanta, Josué. E sabe o que o Senhor está falando na sua depressão, na sua preocupação, porque o Moisés da sua vida não está mais. Levanta, eu estou com você. Eu sou o Consolador. Não é o fim do mundo. Não se entrega a essa dor, a essa depressão, porque por todos os lados nós somos pressionados. 2 Coríntios, nós lemos lá no início que por todos os lados nós somos pressionados. Eu gostaria de continuar esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver a continuação. Verso 16. 2 Coríntios 4:16 diz assim: olha que Deus fala para nossas vidas. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que, gente, exteriormente a gente está um caco. O Senhor não está falando, é frescura de vocês, toma vergonha na sua cara, você já conhece a palavra e está desse jeito. Não, exteriormente estamos um caco. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Nós estamos desgastados, irmãos. É a pressão diária que faz isso conosco. Estamos em sofrimento. Não frescura, sofrimento. Mas olha o que a palavra do Senhor fala. E interiormente. Porque o exteriormente é você olhar e, irmãos, esse mundo, a pressão para. Se a pessoa não tem Deus, se a pessoa não vê amanhã, a pressão desse mundo para. É por isso que 850 mil pessoas morrem de suicídio, por causa da pressão. Mas olha o que diz o próximo versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê? O que se vê? Deus fala, ó, se você vê o seu sofrimento, o seu caco, se você vê o Moisés que morreu, se Jesus vê os discípulos que dormiu, a gente para. E o Senhor fala, não olha para o que você está vendo. Ele está falando, está acontecendo, mas não olha para isso aí. Olha para o que você não vê. Mas a pergunta é, o que a gente não vê e a gente precisa olhar? Aí o Senhor começou a ministrar algo muito forte em meu coração. Qual é o versículo que eu mais leio na igreja? Na hora eu lembrei. Aí o Senhor começou a me lembrar os sintomas da depressão. Coloca para mim os sintomas da depressão. Um dos maiores. Vamos ver os maiores sintomas da depressão. Choro, vontade de morrer, tristeza e dor na alma. Aí, na hora sim, o Senhor ministrou o versículo que eu mais leio na Bíblia e na igreja. Apocalipse 21:4. Assim fixamos os olhos, não,
Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Fixamos os olhos daquilo que a gente não se vê. O que a gente vê? A promessa de um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há depressão. Quer ver depressão na Bíblia? Está aqui. Os principais sintomas de depressão estão em Apocalipse 21:4. O Senhor sabia que a depressão seria o mal deste século, e a promessa dele é: não olha para o que você está vendo na sua depressão, olha para o lugar que você vai, que não vai ter depressão. Ou seja, a depressão é normal, todos nós temos. Vem, passa, às vezes demora um pouco mais, passa, vem, passa, é normal, é pressão por todos os lados. Mas quando você olha aquilo que você não está vendo, a promessa do Senhor Jesus, você continua firme e feliz até o último dia da sua vida. Vamos se colocar de pé nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, eu não sei como você está neste momento. Você sabe a pressão, a depressão que você tem passado, a dor na alma, a tristeza, o choro que você tem passado. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para te ensinar, para te mostrar que você pode procurar um médico, para te ensinar que você precisa orar, para te ensinar que você precisa de um Pedro, um Tiago e um João, para te ensinar que você precisa se envolver, para te ensinar que exteriormente você pode estar um caco, mas exteriormente tem um peso de glória sendo construído. O Senhor já sabia de tudo. O Senhor já sabia de tudo. Tá tudo bem, igreja. Faz meu coração ouvir tua voz.